Olá, meu nome é Maria da Conceição, tenho 72 anos, e hoje decidi contar a verdade que guardei em silêncio por quase toda a minha vida. Eu nasci e fui criada em Acari, uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte, onde as casas são coladas umas nas outras, as vizinhas se conhecem pelo cheiro do tempero, e onde, por muito tempo, falar de certas coisas era considerado pecado ou vergonha. Eu cresci ouvindo que mulher direita aguenta calada, que família a gente protege a qualquer custo, mesmo que isso custe a nossa alma. Mas chegou um ponto em que calar doía mais do que lembrar. Por isso, hoje, eu vou abrir meu coração para você que está aí, do outro lado, porque essa história não é só minha menos, ela é de muitas, e talvez com a minha voz, outras também encontrem a coragem de falar antes de começar. Eu queria pedir que, se essa história tocar você de alguma forma, se algo aqui te fizer refletir ou emocionar, por favor, se inscreva no canal e deixe seu curtir. Isso ajuda muito para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir. E se puder, escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu vou adorar saber até onde essa história está chegando e, talvez, quem sabe, a gente encontre outras Marias espalhadas por esse Brasil. Falar de tudo que vivi não é fácil. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro do barro molhado do terreiro, onde eu corria para me esconder. Sinto as mãos pequenas apertadas contra o peito, tentando me proteger de algo que eu nem entendia direito. Eu era só uma menina, e o medo crescia dentro de mim como se fosse parte do meu corpo. Um medo que me acompanhou por décadas, que moldou minha forma de andar, de falar, de confiar. Durante muito tempo eu carreguei culpa no lugar onde deveria ter havido cuidado. Me perguntava se eu tinha provocado, se merecia, se um dia alguém ia me escutar de verdade. E o silêncio foi se tornando um peso tão grande que às vezes parecia que eu respirava debaixo d'água. Hoje, olhando para trás, eu vejo como aquele silêncio me adoeceu por dentro. Como cada vez que eu dizia, tá tudo bem, era uma ferida que se aprofundava. E por mais que a vida tenha seguido, que eu tenha me tornado mãe, trabalhado, rido, em algumas tardes, com as vizinhas, sempre havia um buraco. Uma parte de mim que tinha ficado presa lá atrás, naquela casa em Acari, naquele quarto sem chave, naquele olhar que ninguém via. E é por isso que hoje eu resolvi falar, porque eu sobrevivi, e agora mais do que nunca, eu quero viver com verdade. Se você está aqui comigo me ouvindo, agradeço de coração. E espero, sinceramente, que essa história leve um pouco de luz a quem ainda vive no escuro do silêncio. Eu tinha 8 anos quando comecei a entender que o mundo não era um lugar seguro. Naquela tarde abafada, o sol castigava o terreiro com uma fúria silenciosa, fazendo o barro do chão rachar sob os pés. A casa onde eu cresci era simples, de madeira gasta e paredes finas. E mesmo com tanta gente morando ali dentro, às vezes ela parecia vazia de amor, de cuidado, de proteção. Eu estava brincando perto do galinheiro, tentando ensinar uma das galinhas a andar em cima de um tijolo como se fosse um palco. Eu ria sozinha, distraída com minha imaginação, quando ouvi o barulho de passos pesados se aproximando. Meus se encolheram imediatamente, como se meu corpo soubesse o que vinha antes mesmo de minha mente entender. Virei lentamente e vi o rosto do meu irmão Ademar, o mais velho de todos, com aquele sorriso torto que ele usava sempre que queria alguma coisa de mim. Ele não disse nada, só estendeu a mão e me chamou com os dedos, como se eu fosse uma cabrita que ele estivesse chamando pro curral. Eu gelei. Ele não precisava falar. Eu já sabia. Corri, meus pés descalços afundaram na terra quente e as pedras me machucavam as solas, mas eu não parava. Senti as lágrimas começarem a escorrer enquanto eu olhava para trás e via ele me seguindo com passos largos, sem pressa, como se soubesse que mais cedo ou mais tarde eu ia cansar. E, cansei, me joguei atrás da moita de bananeira, onde costumava me esconder quando brincava de esconde-esconde com meus irmãos mais novos. Mas naquele momento, não era brincadeira, era sobrevivência. Tentei prender a respiração, fazendo meu corpo sumir entre as folhas largas e úmidas, e me tornei pequena como um passarinho assustado.
Ele se aproximou devagar. A luz do sol passava entre as folhas e desenhava listras no rosto dele. Ele agachou-se, inclinou perto do meu ouvido e disse, num sussurro áspero: se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você, Marinha. E mesmo que acreditem, quem vai querer uma menina suja como você? Aquelas palavras entraram em mim como farpas invisíveis. A dor não estava só no corpo, estava no ar, nos olhos dele, no peso do medo. E o quiz gritter, mas a voz não saía. Lembro de olhar para o céu, por entre as folhas da bananeira, e pedir para Deus me esconder, me fazer desaparecer. Mas Deus ficou em silêncio naquele dia, assim como eu fiquei por anos depois que ele saiu, deixando o cheiro dele misturado com o do mato. E eu fico ali, encolhida, sentindo a terra molhada me sujar a roupa, a pele, a alma. Não voltei para casa de imediato. Esperei o sol abaixar um pouco, esperei que a mãe chamasse para jantar. Quando finalmente entrei, com o rosto sujo e os olhos vermelhos, minha mãe olhou de relance e disse apenas: menina, onde já se viu andar que nem bicho no mato desse jeito? Vai se lavar e venha comer. Sentei à mesa com as mãos trêmulas. Meus irmãos estavam todos lá, inclusive Ademar. Ele me olhou de canto de olho, como se nada tivesse acontecido. E todos os outros riam de uma piada boba sobre futebol ou sobre a professora da escola, e o mundo continuava girando, indiferente à destruição que começava dentro de mim. Naquela noite, fui dormir no canto da esteira, que dividia com minha irmã do meio, tentando fazer o corpo encolher tanto que ele sumisse. Ela resmungou porque eu puxei a coberta toda para mim, mas não disse mais nada. Fechei os olhos e tentei lembrar da minha boneca de pano, que tinha escondido num caixote para que ninguém roubasse. Ela era a única coisa que eu sentia ser realmente minha. Uma vez, Ademar tentou pegá-la e eu bati nele com uma colher de pau. Ele riu e disse: essa menina tem fogo no sangue, igual a mãe. Lembro disso porque naquele momento eu achei que talvez, se eu fosse mesmo igual à minha mãe, eu podia aprender a suportar tudo calada, como ela fazia. Mas eu ainda era só uma menina. A primeira vez que ele me machucou daquele jeito, eu não entendi direito o que estava acontecendo. Só sabia que doía e que ele me mandava ficar quieta, e dizia que se eu contasse para alguém, ele ia fazer pior. Da próxima vez, e ele fez. E depois veio o segundo irmão. E eu. Eles vinham em horários diferentes, cada um com sua crueldade própria, como se houvesse um acordo silencioso entre eles. E eu fui me apagando, me desligando da realidade, comecei a viver num lugar dentro da minha cabeça onde eu podia fugir, onde ninguém me tocava, onde eu era livre, mas por fora, eu era só a Marinha, a menina magrela e quieta da casa grande, que vivia suja de terra e olhava para o chão o tempo todo. Ninguém notou. Ou os sem noteram, preferiram não ver. O mundo ao redor parecia não ter olhos para meninas como eu. E eu aprendi a engolir o choro, a calar a dor, a caminhar como quem não sente, como quem não é. Mas dentro de mim, algo gritava. Mesmo que o som nunca saísse, mesmo que a minha boca ficasse muda, o grito crescia, dia após dia, esperando a hora de ser ouvido. Eu só não sabia que esse grito ia demorar tantos anos para sair. A mesa do jantar era grande, feita de madeira, escura e rústica, com marcas de faca no tampo e manchas de tempo, que nem sabão com areia tirava mais. Ela ficava no centro da cozinha, e ao redor, como em um ritual repetido dia após dia, se sentavam todos os meus irmãos e meus pais. Éramos 7 filhos, e eu era a mais nova. Sempre me davam o canto da mesa, entre a parede e o banco de 3, lugares onde se amontoavam os corpos pesados e suados dos meus irmãos. Eu já tinha aprendido a não comer muito rápido, nem devagar demais. Qualquer coisa podia virar motivo para zombaria. Naquela noite em especial, o cheiro do feijão queimado se misturava ao cheiro forte de suor, de gordura frita, de cachaça. A mãe servia os pratos com expressão dura, como se carregar o peso da rotina tivesse apagado qualquer traço de doçura de seu rosto. O pai estava mais calado do que de costume, o cigarro apagado entre os dedos e os olhos vazios, mirando o nada.
Ninguém percebia o que eu sentia. Ninguém se perguntava por que eu suava frio mesmo com o corpo gelado. Por que meus olhos piscavam rápido, como se esperassem um golpe a qualquer momento. Todos fingiam que estava tudo certo, mas eu sabia que não estava. Eles estavam todos ali. Meus 5 irmãos, os mesmos que, cada um ao seu modo, roubavam minha paz, meu corpo, minha infância. Ademar, o mais velho, com aquele ar de superioridade que usava até com um pai, sentava-se à cabeceira. Era o único que havia terminado a escola. E sempre gostava de se gabar disso. Gostava de dizer: um dia, ainda vou sair dessa casa de ignorantes. Enquanto isso, fazia questão de mostrar poder, dentro de casa, principalmente sobre mim. Ao seu lado, estava Jurandir, que era mais silencioso, mas que me fazia tremer mais que todos os outros. Os olhos dele nunca piscavam, sempre fixos, duros, como se ele estivesse eternamente analisando quem era fraco e quem podia ser dominado. Depois vinha a Flávio, que tentava parecer o bonzinho. Sorria para mim e me oferecia pedaços de fruta, me chamava de princesa, mas à noite, quando ninguém via, era tão cruel quanto os outros. Os 2 mais novos, Renato e Elias, parece uma pena seguir o exemplo dos mais velhos, como se o que faziam comigo fosse um tipo de brincadeira cruel que haviam aprendido em casa. Entre tapas e silêncios. Naquela noite, Flávio contou uma piada sobre uma vizinha que andava com as saias curtas demais. E todos riram alto. Eu fingi rir também, porque se não risse, alguém podia perguntar por que eu estava tão calada. Mas por dentro eu estava gritando. Enquanto todos comiam, falavam alto, riam e arrotavam, eu me sentia como um bicho acuado no meio de uma alcateia. Cada garfada era um esforço para engolir não só a comida, mas a angústia que subia pela minha garganta. Tentei olhar para minha mãe, em busca de algum sinal de proteção, mas ela estava ocupada limpando uma panela com raiva, como se o alumínio fosse a única forma de soltar o que sentia. Meu pai levantou da mesa sem dizer nada, como sempre fazia, e foi se sentar na cadeira de balanço da sala, de onde podia ouvir tudo, mas raramente dizia qualquer coisa. Ademar me olhou de canto, com aquele sorriso preguiçoso e venenoso, e disse: Marinha tá tão quietinha hoje, não vai agradecer pelo feijão da mamãe? E riu, como se aquilo fosse uma brincadeira inofensiva. Os outros riram junto, e minha mãe, que devia ouvir, que devia perceber o veneno por trás das palavras, apenas respondeu sem virar o rosto: essa menina vive no mundo da lua. Ademar, não liga não, vive calada que nem alma penada. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo o sangue ferver de raiva e vergonha, e só consegui murmurar um obrigada que saiu arranhado, quase inaudível. A comida já não tinha gosto, o cheiro da cebola me enjoava, e o calor dentro da cozinha fazia meu corpo suar inteiro. Mas eu não podia sair, não antes deles, porque sair antes era chamar atenção, e chamar atenção era perigoso. Depois do jantar, como de costume, cada um sumia para um canto. Alguns iam para o quintal, outros ficavam jogando dominó no alpendre, e eu recolhia os pratos, lavava as panelas, limpava a mesa, sempre em silêncio, com os olhos baixos. Sabia que, em qualquer momento da noite, qualquer um deles poderia aparecer por trás da porta da cozinha, ou entrar no quarto quando a lamparina já estivesse apagada. E sabia também que ninguém me escutaria, mesmo se eu gritasse. A caçá era Chaiá, mas ao mesmo tempo era o lugar mais solitário do mundo. Dormir virou um desafio. Eu me deitava tentando controlar a respiração, virada para a parede, abraçando minhas pernas, esperando que aquela noite fosse uma das poucas em que eles me deixariam em paz. Mas no fundo, eu já não acreditava nisso. A verdade é que, naquela casa, mesmo cercada de gente, eu era invisível. Ou pior, era vista apenas como algo a ser usado. E naquela noite, como tantas outras, a mesa do jantar foi só o palco onde o teatro da normalidade se encenava. Mas eu sabia, no fundo, eu sabia que aquele era apenas o intervalo entre um pesadelo e o próximo. Eu costumava pensar que a única coisa realmente minha, naquela casa,
Era a boneca de pano que minha avó tinha costurado para mim antes de morrer. Ela era feita de retalhos coloridos, com um rosto bordado à mão e um vestido azul claro, que já estava puído de tanto ser abraçado. Eu a chamava de Clarinha. Quando tudo parecia escuro demais, quando o medo apertava o peito ao ponto de doer, era Clarinha que eu abraçava com força, tentando acreditar que o mundo ainda tinha um canto onde eu podia ser só criança. Naquela tarde eu estava no quarto, sentada no chão de tábuas irregulares, penteando os fios de lã que faziam o cabelo da boneca, tentando imaginar que ela era uma amiga de verdade, alguém que podia me proteger. Falei baixinho com ela, como fazia sempre. Prometi que um dia, quando a gente crescesse, eu e ela iríamos embora dali, que iríamos morar numa casa onde ninguém batesse porta, ninguém gritasse, ninguém encostasse onde não devia. E foi nesse momento de quase paz que ouvi o ranger da porta atrás de mim. Meu corpo gelou. Já conhecia aquele som de olhos fechados. Flávio entrou sem bater. Ele sempre fazia isso, sempre com o mesmo sorriso disfarçado de carinho, como se fosse meu protetor, como se eu devesse confiar nele, e talvez por isso mesmo eu o temesse mais, porque ele me confundia. Ele se ajoelhou ao meu lado, pegou Clarinha da minha mão, com delicadeza fingida, e disse: "Essa bonequinha aqui parece até com você, sabia? Tão calada, tão boazinha." Sorriu enquanto alisava o vestido da boneca com os dedos. Tentei puxar de volta, mas ele segurou firme, ainda sorrindo. "Você devia aprender a dividir, Marinha. Tudo nessa vida se divide: a casa, o prato e até o corpo, se for preciso." Essas palavras me acertaram como uma paulada. Baixei os olhos, envergonhada, sem saber o que responder, e nesse instante ele jogou a boneca no chão, com força. Ela bateu contra a quina da cama de madeira, e ouvi um estalo. Seco. Quando olhei, vi que a cabeça dela tinha rasgado, e um pouco do enchimento branco escapava por entre os pontos abertos. Um pedaço de mim se rasgou junto. Senti a raiva subir como fogo dentro de mim, mas a raiva, naquela casa, era perigosa. Raiva chamava mais violência. Mesmo assim, encarei Flávio com os olhos úmidos e disse: "Por que você fez isso? Era minha única coisa." Ele deu de ombros, levantou como se nada tivesse acontecido e falou com desprezo: "Boneca não é gente, Marinha. Você precisa aprender o que é de verdade." E saiu, deixando a porta entreaberta e o ar mais pesado do que antes. Me arrastei até onde Clarinha estava. Peguei ela com cuidado, como se pudesse sentir dor, e tentei arrumar o rasgo com os dedos, mas não adiantava. A costura tinha aberto demais. E ali, ajoelhada com a boneca nos braços, chorei sem fazer barulho como já tinha aprendido a fazer. O choro sem som era o único que podia existir naquela casa. Choro alto chamava a atenção. E a atenção era sempre o começo de mais dor. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei com Clarinha abraçada contra o peito, mesmo rasgada, como se pudesse me proteger com seu pano sujo e seu recheio escapando. Minha irmã dormia do meu lado, ressonando, baixo, ao raia, a tudo. Eu olhava para o teto e pensava no que Flávio tinha dito. Tudo sei David. Aquilo martelava na minha cabeça. Será que ele tinha razão? Será que eu não tinha o direito de ter nada só meu, nem meu corpo, nem minha boneca, nem meus pensamentos? Eu era tão pequena, mas já me sentia exausta de existir. Me sentia como uma coisa, um objeto esquecido, num canto da casa, que só era lembrado quando alguém queria usar. E o pior é que ninguém via porque ninguém queria ver. Era mais fácil achar que eu era apenas uma menina tímida, distraída, que falava pouco e vivia no mundo da lua. Mas dentro de mim, tudo gritava. No dia seguinte, peguei agulha e linha escondida da caixa de costura da minha mãe e tentei consertar Clarinha. Meus pontos ficaram tortos, inseguros, como os passos que eu dava pela vida. Mas fiz o melhor que pude. Enquanto costurava, pensava que, se eu podia remendar minha boneca, talvez um dia eu também pudesse me remendar, que talvez um dia eu conseguisse juntar os pedaços de mim que eles tinham quebrado. Mas naquele momento, tudo que eu podia fazer era segurar firme o pouco que ainda restava. Clarinha, mesmo costurada às pressas,
voltou a morar comigo debaixo do travesseiro. E a cada noite que eu a abraçava, sentia que, mesmo rasgada, ela ainda me entendia. Porque às vezes só o que a gente precisa é de algo, mesmo pequeno, que nos lembre que ainda somos humanos, mesmo que ninguém mais veja, mesmo que tudo à nossa volta diga o contrário. Eu era só uma menina, e meu mundo já estava desabando, mas naquele cantinho escuro do quarto, com Clarinha no colo e as lágrimas secando no rosto, eu prometi a mim mesma que, de algum jeito, eu ia sobreviver. Nem que fosse só para contar a história. Foi no dia em que a professora me chamou na frente da sala para ler uma redação que eu percebi que minha avó já não sabia mais sair em público. Eu tinha 12 anos e havia escrito um texto simples sobre o que eu mais queria na vida. Eu lembro bem do que escrevi. Queria viver num lugar onde pudesse dormir com a porta trancada. Só isso. Não era um pedido grande nem impossível. Não pedi brinquedo, não pedi viagem, pedi segurança, pedi paz. Quando cheguei lá na frente, com o papel tremendo na mão e o coração batendo feito um tambor desgovernado, olhei para o fundo da sala e vi o olhar do meu irmão Renato pela janela. Ele tinha ido me buscar mais cedo, disse para a mãe que ia me trazer, porque estava passando perto da escola. Era mentira. Ele sabia que aquela hora eu estaria sozinha no caminho de volta. E ele gostava disso, quando vi os olhos dele me esperando, me vigiando, me ameaçando com aquele sorriso que não era sorriso de verdade. Minhas pernas enfraqueceram e minha garganta fechou. A professora me perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas entreguei a folha e voltei para o meu lugar sem ler nada. Ninguém percebeu que o que eu carregava dentro de mim era mais pesado que qualquer vergonha de ler em voz alta. O que eu tinha era medo. Medo de ser ouvida e castigada por isso. Às vezes eu tentava falar, tentava contar para alguém, inventava diálogos inteiros dentro da minha cabeça, ensaiava phrases, gestos, lágrimas, tudo, mas quando chegava a hora, me faltava coragem. Um dia, na fila da merenda, minha melhor amiga perguntou por que eu andava tão quieta, por que meu rosto estava sempre. Eu quase falei. Cheguei a abrir a boca, mas então vi Jurandir do outro lado do pátio, encostado na árvore, fingindo que não me via, mas olhando, sempre olhando, como se tivesse olhos por toda parte. Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma náusea subir pelo estômago. E inventei qualquer coisa. Disse que era só cansaço. Sempre era mais fácil dizer que era cansaço. Ninguém pergunta muito quando você diz isso. Ninguém insiste. Porque no fundo, todo mundo já tem suas próprias dores para carregar. Eu sabia disso. E era por isso que eu me calava. Em casa, minha única forma de gritar era escrever. Escrevia em papéis rasgados, em folhas de caderno que escondia debaixo do colchão. Escrevia como se estivesse contando para alguém, como se aquele papel tivesse ouvidos, como se pudesse me acolher. Meus diários não eram bonitos, não tinham flores desenhadas, nem letras enfeitadas. Eram duros, escuros, cheios de palavras que eu nem entendia direito, mas que sentia com o corpo. Escrevia sobre as noites em que Renato entrava no quarto, com o cheiro do mato ainda grudado na roupa, sobre o olhar de Flávio quando me via saindo do banho, sobre a mão de Elias apertando meu braço no corredor e dizendo com voz baixa: "Você vai aprender a ficar calada", sobre o modo como Ademar passava a mão no meu cabelo diante dos outros, como se fosse carinho, mas só eu sabia que era aviso. Escrevia porque era a única forma de me lembrar que aquilo tudo estava acontecendo de verdade, que não era invenção da minha cabeça como às vezes eu queria acreditar. Até que um dia minha mãe quase encontrou um dos papéis. Eu tinha deixado dentro de um caderno velho, no armário onde guardávamos as roupas de frio. Ela estava procurando um casaco para dar para a vizinha e puxou o caderno sem querer. Eu estava perto e vi quando o papel caiu. O coração veio na boca. Me joguei no chão, peguei o papel antes que ela notasse, enfiei no bolso e fui correndo pro quintal. Lá, enterrei todos os escritos de uma vez, numa lata de sardinha vazia que achei atrás da casa. Cavei com as mãos mesmo, a terra entrando debaixo das unhas, os olhos ardendo de raiva e tristeza. Quando terminei, sentei na beira do buraco e falei alto:
com a voz embargada: vocês não vão me apagar, nem assim. E chorei, tudo que estava entalado. Havia dias. Chorei com raiva, com desespero, mas também com a vaga esperança de que, ao esconder aqueles papéis, eu estava enterrando só o medo, não a verdade. A verdade ainda vivia dentro de mim, pulsava como uma ferida aberta. E com o tempo ela passou a se transformar em outra coisa, algo mais forte, algo que ainda não tinha nome, mas que me dava forças para continuar, mesmo com o corpo machucado, com a alma em pedaços, com os olhos secos de tanto esconder o choro. Eu não sabia naquela época que isso tinha nome, que esse impulso de continuar, mesmo em silêncio, era resistência. Eu só sabia que, por mais que me calassem, havia dentro de mim um grito que crescia, um grito que ainda não tinha som, mas que um dia eu sentia e ia encontrar a voz certa para sair. Eu só precisava sobreviver até lá. E todos os dias ao acordar, era isso que eu dizia para mim mesma: só mais um dia, é só mês, dia, até que um dia seria o Eu tinha 17 anos quando decidi que a única forma de sair viva daquela casa era me casar. Não foi uma decisão romântica, nem sonhada. Não havia flores, nem vestido branco, nem expectativas de amor. Era uma decisão prática, quase. Eu já não aguentava mais os passos na madrugada, o cheiro de suor dos meus irmãos invadindo o meu quarto, as mãos pesadas, os olhares de ameaça trocados entre eles, como se dividissem a posse de um objeto. Eu era esse objeto, e por dentro eu já estava murchando, como uma planta esquecida ao sol. Então, quando o filho do seu Norberto, o João, começou a me olhar de um jeito diferente na feira, com uma timidez que não parecia perigosa, eu vi nisso uma porta, uma brecha para sair daquele lugar, onde cada canto da casa era um cenário de trauma. João era 2 anos mais velho que eu, e trabalhava descarregando caixas no armazém do tio. Tinha mãos calejadas, jeito simples, e falava pouco. Uma vez me ofereceu uma laranja e disse, com os olhos no chão: dizem que você faz bolo bom. Se casar comigo, pode fazer bolo todo dia. Aquilo não era um pedido de amor, era uma proposta de fuga, e eu aceitei. Minha mãe não questionou. Quando João pediu para conversar com ela e com meu pai, fui deixada do lado de fora, ouvindo as palavras se misturando com o ruído do rádio ligado e o latido do cachorro. Quando a porta se abriu, ela disse apenas: arruma tuas roupas, Marinha. Você vai com ele no fim da semana. Não houve abraço, nem conselho, nem lágrima. Apenas um alívio oculto no olhar, como se finalmente ela tivesse resolvido um problema. No dia do casamento no cartório, usei um vestido que era da minha prima, apertado na cintura, e um sapato emprestado que machucava os calcanhares. João passou a mão na minha cabeça como quem acaricia um animal domesticado e disse: você vai gostar de morar lá no sítio. É quieto, não tem muita gente. Aquilo me soou como música. Quietude, solidão, ausência de olhos, de mãos, de portas rangendo à noite. Eu sorri, não por felicidade, sorri de alívio. Pela primeira vez em anos, a noite seguinte parecia ser só minha, mas a promessa de liberdade não durou. Nos primeiros dias na nova casa, senti uma paz estranha, como se estivesse pisando em nuvens. O silêncio do campo, o som das galinhas, o cheiro da lenha queimando, tudo parecia um novo começo. Eu passava as manhãs varrendo o quintal com gosto, organizando o armário, lavando roupa com prazer. João saía cedo e voltava ao entardecer, sempre calado, cansado, mas sem violência. E isso para mim já era suficiente. Até que, 2 semanas depois, numa noite abafada, ele chegou diferente, mais sério, os olhos avermelhados e com cheiro de pinga no hálito. Entrou no quarto com passos duros, sentou-se na cama e tirou os sapatos com força. Eu estava estendendo a toalha de banho quando ele me olhou e disse com a voz pastosa: a mulher que casa tem que obedecer. Marinha, não quero mulher me respondendo nem me virando as costas, entendeu? Eu congelei. Respondi que sim, mesmo, sem ter feito nada. E ele, como se fosse natural, me puxou pelo braço e me empurrou sobre a cama.
Não houve tapa, não houve grito, mas naquele gesto, naquela força sem amor, eu percebi que a casa era outra, o homem era outro, mas o ciclo era o mesmo. E eu ainda era o mesmo corpo em silêncio. A diferença é que agora ninguém podia me ver. Ninguém vinha atrás da porta. Não tinha irmã dormindo ao lado, nem escola para escapar, nem amiga para me perguntar por que eu estava triste. Eu estava sozinha. E dessa vez, meu silêncio não era imposto apenas por medo, mas por cansaço. Um cansaço que corroía a alma, que me fazia acreditar que talvez a vida fosse mesmo aquilo. Sobreviver de um quarto a outro, de um toque forçado a outro, fingindo normalidade, enquanto o mundo lá fora seguia seu curso sem saber que eu existia. Mas havia uma pequena diferença também. Algo dentro de mim começava a mudar. Um pensamento sutil, uma fagulha discreta, como brasa que insiste em se manter acesa. Eu não estava mais sob o mesmo teto que meus irmãos. Eu tinha dado um passo, pequeno, torto, doloroso, mas era um passo. E mesmo que João repetisse gestos que eu já conhecia, mesmo que minha boca ainda não tivesse coragem de dizer não, eu sentia que aquela menina de 8 anos, que corria pelo mato fugindo de Ademar, ainda vivia em mim. E ela ainda queria escapar. Ainda sonhava com um lugar onde pudesse trancar a porta e dormir em paz. Mesmo que eu ainda não soubesse como chegar lá. Eu tinha casado para fugir. E talvez tivesse apenas mudado de jaula. Mas em algum lugar dentro de mim, uma parte não estava mais disposta a aceitar aquilo como destino. E era nessa parte que eu me agarrava, dia após dia, em silêncio, como quem segura a última tábua de salvação antes do naufrágio. O dia em que descobri que estava grávida foi o mesmo em que pensei, pela primeira vez, que talvez houvesse algo de bom em mim. Eu tinha 18 anos, estava na cozinha da casa simples que dividia com João, sentada num banquinho de madeira com as mãos sobre a barriga ainda lisa, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Nos últimos dias, eu andava enjoada, tonta, com um sono estranho que não passava nem depois de dormir a tarde inteira. Foi a vizinha, Dona Lourdes, quem levantou a hipótese. Menina, isso é jeito de moça prenha. Vai ver, tem um serzinho crescendo aí dentro e você nem sabe. A ideia me paralisou. Um serzinho dentro de mim. Uma vida nova, inocente, sem culpa do que eu tinha vivido. Passei o resto daquele dia em silêncio, ouvindo o barulho da chaleira, o vento batendo nas telhas, o latido distante dos cães do vizinho. E tudo pareceu mais lento, mas e profundo, como se o tempo tivesse parado só para me deixar sentir aquilo. Um sopro de algo diferente, algo que me puxava para fora de mim mesma. João não teve reação quando contei. Estava sentado à mesa, com a camisa suada do trabalho e os olhos cansados como sempre. Eu falei baixinho, olhando para o chão. Acho que vou ter um filho. Ele mastigava um pedaço de pão com manteiga, parou por um segundo, engoliu seco e disse apenas: vai ver, é menina. Tomara que nasça quieta, que nem a mãe. Depois levantou e saiu para o quintal. Fiquei ali parada, sozinha, ouvindo os grilos começarem a cantar com o cair da noite. Aquilo doeu menos do que imaginei, talvez porque eu já não esperasse mais nenhuma forma de carinho vinda dele. Mas havia outra coisa que nascia ali, um vínculo entre mim e aquele bebê, mesmo sem rosto, sem nome. Eu ainda não sabia o que significava ser mãe, mas sentia no fundo que tinha uma chance de fazer diferente, de proteger, de amar com todo o amor que nunca me deram. Foi naquele instante, sozinha naquela cozinha silenciosa, que eu prometi para mim mesma: meu filho ou filha menos nunca vai passar pelo que eu passei. Nunca. A gravidez não foi fácil. Meu corpo, já acostumado à dureza da lida, agora carregava um peso novo, e mesmo assim, eu continuava lavando roupa no tanque, cortando lenha, indo até a feira, com sacolas cheias de legumes. João ajudava pouco, reclamava de tudo, e falava que filho era coisa de mulher mesmo, que o homem trabalhava fora, e a mulher aguentava calada. Às vezes chegava embriagado, e nesses dias eu me trancava no quarto com um coração disparado, abraçando a barriga, pedindo em pensamento para que ele dormisse logo, e dormia.
nunca me bateu durante a gravidez, mas o descaso doía como um soco. Eu aprendi a conviver com aquele tipo de abandono, onde a pessoa está presente fisicamente, mas ausente em tudo que importa. Ainda assim, eu resistia. E com o bebê. Chamava-o de meu pedacinho. Contava histórias, cantava baixinho, às vezes chorava, sem motivo. Às vezes ria de um movimento dentro da barriga. Era como se uma nova versão de mim estivesse sendo gerada, junto com aquela criança. Uma mulher que começava a se levantar das cinzas, mesmo que ainda com os pés tremendo. Quando ela nasceu, porque era uma menina assim, o tempo parou de novo. Segurei aquele corpo pequeno, quente, com os olhos ainda inchados do parto, e senti um amor tão profundo, tão urgente, que quase me faltou o ar. Dei-lhe o nome de Clara, porque ela veio como luz. João olhou para ela como se olhasse para um saco de farinha. Disse que parecia muito comigo, magrinha, e com cara de assustada. Eu ignorei. Eu já tinha aprendido a ignorar, porque agora finalmente eu tinha com quem falar. Eu tinha alguém que ia ouvir minha voz sem medo, que ia dormir nos meus braços, que ia crescer com o meu toque sendo doce, e não ameaçador. Amamentar Clara foi como redescobrir o que era o meu corpo. Pela primeira vez, ele servia para nutrir e para proteger, não para ser usado, invadido, ferido. Meu peito, que tantas vezes doeu de angústia, agora doía de leite, de vida. E eu me orgulhava disso. A dor, agora, era outra. Era a dor do amor que transborda. Nos meses que se seguiram, fui me tornando mãe com uma dedicação feroz. Cada de Clara era um chamado que eu atendia com pressa, como se ela nunca pudesse sentir o que eu sentia quando era criança. Abandono. Eu a embalava cantando canções que inventava na hora, com palavras simples, mas cheias de verdade. À noite, quando ela dormia, eu ficava olhando seu rosto por longos minutos, tentando gravar cada detalhe, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho que pudesse acabar de repente. E era nessa vigília silenciosa que muitas vezes eu lembrava da menina que eu fui, aquela que não teve ninguém para proteger, ninguém para acalmar, ninguém para dizer vai ficar tudo bem, e então eu dizia para minha filha, mesmo que ela não entendesse, você vai ser livre, minha filha. Você vai saber o que é ser amada. Porque no fundo, eu amar Clara, eu estava resgatando a mim mesma. E esse amor, mesmo silencioso, era o início da minha cura. Eu ainda não sabia, mas aquele pequeno ser que dormia nos meus braços havia me dado mais do que um papel de mãe. Ela me deu uma razão, uma nova chance. E isso mudou tudo. Era uma manhã comum, como tantas outras, e eu estava na cozinha descascando mandioca para o almoço, com Clara já crescida, brincando no terreiro com um filhote de cachorro que havíamos adotado. O rádio antigo, desses de botão redondo e chiado persistente, tocava suas músicas de sempre, intercaladas com as vozes dos apresentadores. Eu nem prestava muita atenção, era mais companhia do que distração. Até que, de repente, uma das vozes mudou de tom e anunciou uma entrevista ao vivo com uma mulher que havia passado por abusos dentro da própria família e agora ajudava outras vítimas a recomeçar. Aquilo me fez congelar. Meu corpo parou de descascar a mandioca e minha mão ficou suspensa no ar, como se a pele tivesse se arrepiado por dentro. O rádio falhava um pouco, mas ainda assim, as palavras chegaram com clareza assustadora. A mulher começou a contar, com voz trêmula mas firme, que foi abusada pelo tio desde os 7 anos, que ninguém acreditou nela, que passou a adolescência calada, e que só aos 52 teve coragem de contar. Aquela idade ficou martelando na minha cabeça, 52. Eu tinha, naquele ano, 52. Senti o chão sair debaixo dos meus pés. A cozinha se tornou pequena, abafada, e parecia que o ar pesava mais do que eu podia suportar. Sentei no banco comprido, ali mesmo, com a faca ainda na mão, e escutei cada palavra daquela mulher, como se fossem as minhas próprias memórias, ganhando voz. Ela falava sobre o medo de não ser ouvida, sobre o pavor dos olhos julgadores, sobre como aprendeu a se esconder dentro de si mesma para continuar respirando. Eu comecei a chorar,
sem perceber. As lágrimas caíam sozinhas, quentes, e não era choro de tristeza apenas. Era uma dor antiga, sufocada, que finalmente via uma saída, mesmo que estreita. A mulher continuava falando sobre como um dia resolveu escrever tudo num caderno, e aquilo virou sua libertação. Ela dizia: eu precisava me ouvir primeiro, antes que alguém pudesse me ouvir de verdade. E eu, sentada na minha cozinha de chão batido, cercada por cheiro de mandioca e fumaça de lenha, pensei que talvez eu também precisasse me ouvir. Pela primeira vez, me ocorreu que eu não era a única, que o que fizeram comigo tinha nome, que o silêncio não era a única escolha. Clara entrou na cozinha, nesse momento, sorrindo, com a camisa suada e a testa vermelha de brincar no sol. Quando me viu chorando, se assustou. Mãe, o que foi? Machucou a mão. Eu neguei, com a cabeça, respirei fundo e enxuguei o rosto com o pano de prato. Sorriu o melhor que pude e disse: foi só a lembrança de uma coisa antiga, filha. Vai passar. Mas não passou. Pela primeira vez, não passou. Aquela entrevista tinha acendido algo dentro de mim que não dava mais para apagar. Fiquei o dia todo com aquilo, martelando no peito. À noite, depois que Clara dormiu, fui até a caixa de roupas velhas, que ficava embaixo da cama, e peguei um caderno escolar, que tinha sobrado dos tempos da escola dela. Era do Copa Atul, com linhas largas e cheiro de guardado. Sentei à mesa da cozinha com uma vela acesa, e escrevi, pela primeira vez em décadas, sobre a noite em que Ademar entrou no meu quarto pela primeira vez. Escrevi com a mão tremendo, o coração batendo rápido. Mas escrevi. Chamei as coisas pelo nome. Disse abuso. Disse meu irmão. Disse ninguém me ouviu. E chorei em cima daquelas páginas como se estivesse lavando a alma com minhas próprias lágrimas. Na manhã seguinte, preparei o café como sempre. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Era como se eu tivesse, finalmente, tocado em uma porta escondida por tantos anos e percebido que ela ainda podia se abrir. Quando Clara saiu para a escola, liguei para minha filha mais velha, a primeira que nasceu depois de Clara, e pedi para ela vir me visitar. Quando Chigo sentou à minha frente, com aquele jeitinho paciente, de quem sabe ouvir, eu fiquei em silêncio por um tempo, olhando o rosto dela e tentando juntar coragem. Finalmente, segurei sua mão e disse: filha, eu preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. A voz saiu baixa, mas firme. Ela regalou os olhos, preocupada, mas não disse nada. Apenas apertou minha mão com carinho. E entoou. Eu contei. Contei tudo. Desde a infância, cada irmão, cada medo, cada noite de porta empurrada, cada tentativa de falar engolida pelo terror. Ela chorou comigo. Chorou muito, disse. Mãe, por que a senhora guardou isso por tanto tempo? E eu responde, porque eu achava que ninguém ia acreditar. Porque eu me calei tanto que esqueci que tinha voz. Naquele dia, pela primeira vez na vida, eu me senti ouvida, verdadeiramente ouvida, e não julgada, e não culpada. Minha filha me olhou com um amor que parecia me costurar por dentro. Ela falou, com os olhos brilhando: a senhora foi forte, demais, mas agora não precisa mais ser sozinha. E eu senti uma libertação que não sei explicar. Era como se, depois de 52 anos de silêncio, eu tivesse finalmente me encontrado comigo mesma. Tudo começou naquele rádio velho, naquela entrevista inesperada. Às vezes Deus fala assim pelas beiradas, no meio da rotina. E naquele dia, ele falou comigo. E eu, enfim, ouvi. Na semana seguinte, aquela conversa com minha filha, ela voltou lá em casa, com um olhar decidido e uma pasta embaixo do braço. Sentamos na varanda, o vento da tarde balançando as folhas do pé de acerola, que plantamos juntas, anos atrás, e ela me explicou que havia marcado um horário com uma psicóloga que atendia mulheres vítimas de violência. Eu a olhei com receio, como quem está prestes a entrar num lugar desconhecido, cheio de espelhos, que refletem tudo aquilo que a gente passou a vida escondendo. Disse a ela que não sabia se conseguiria falar tudo de novo, se conseguiria olhar nos olhos de uma estranha e abrir as feridas que levei décadas para cobrir com panos de silêncio. Ela apertou minha mão, com firmeza e ternura, ao mesmo tempo, e respondeu:
Mãe, a senhora já foi forte por muito tempo. Agora, deixa que a gente segura um pouco essa dor com a senhora. Aquilo me tocou de um jeito que nenhuma palavra de carinho havia me tocado antes. Porque era verdade. Eu carregava aquela dor sozinha. Fazia tempo demais. E talvez, só talvez, tivesse chegado a hora de descansar um pouco os ombros. A primeira vez no consultório foi como entrar num lugar sagrado. A sala era pequena, acolhedora, com livros empilhados e uma poltrona azul que parecia ter sido feita para mim. A psicóloga, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar doce, me recebeu com um sorriso sincero. Não forçou nada. Apenas me ofereceu um chá e disse que eu podia começar pelo que quisesse, ou até não falar nada, se fosse o caso. Sentei com as mãos entrelaçadas no colo, os olhos passeando pelas estantes e pelos quadros na parede, e senti uma pontada de nervoso no estômago. Mas, quando finalmente comecei a falar, as palavras saíram como uma enchente represada por anos. Falei dos 5 irmãos, um a um, contei como cada um tinha seu jeito de invadir, de ameaçar, de se calar depois como se nada tivesse acontecido. Falei da boneca rasgada, das portas que nunca trancavam, dos bilhetes enterrados em latas no quintal. Falei do dia do casamento, da vida com João, da gravidez, dos silêncios que se repetiram sob tetos diferentes, e ela apenas me escutava, com os olhos atentos, às vezes fechando levemente os lábios, como quem sente junto sem precisar dizer. Na terceira sessão, levei o caderno azul, aquele mesmo onde, depois de ouvir a entrevista no rádio, eu comecei a escrever os pedaços da minha história. Entreguei a ela como quem entrega um relicário. Aqui tem tudo, eu disse, ou pelo menos tudo o que minha memória aguentou lembrar. Ela segurou o caderno com cuidado, como se fosse algo vivo. Disse que leria com calma, com respeito, e me olhou com uma profundidade que me fez sentir, pela primeira vez, que eu não era só uma vítima. Eu era uma mulher inteira, uma sobrevivente, e que ainda havia muito de mim por ser descoberto. A terapia se tornou então meu lugar seguro. Toda semana, eu tirava aquele tempo só para mim. E a cada encontro, eu percebia que algo mudava. Às vezes era só a forma como eu andava pela casa. Às vezes era a maneira como eu olhava para o espelho. Não era uma mudança visível, dessas que o mundo percebe logo. Era uma reconstrução interna, lenta, silenciosa, mas muito poderosa. Com o tempo, comecei a falar mais sobre isso com Clara, com jeitinho, com cuidado, claro. Ela já era mulher feita, mãe também, e me ouvia com um misto de dor e admiração. Um dia, enquanto cortávamos legumes juntas, ela me disse: Mãe, a senhora não sabe o quanto isso ajuda a gente. Saber da sua história me faz mais forte, porque mostra que dá para resistir, mesmo quando tudo parece escuro. Eu parei, com a faca ainda na mão, e olhei para ela. Você acha mesmo que minha história ajuda alguém? Perguntei, com um não na garganta. E ela respondeu: Ajuda sim, começando por mim. Aquilo me fez chorar ali mesmo, com a cebola nem tendo sido cortada ainda, porque por tanto tempo eu achei que minha história era só dor, só peso. Mas talvez, agora, ela pudesse ser ponte, Pantodelo, caminho para outras. Foi nessa época que minha filha mais velha me sugeriu escrever tudo de forma organizada, pensar num livro. Eu ri da ideia no começo, um livro Eu, Mãe, o meu estudo pela metade, mas ela me convenceu. Disse que não precisava de linguagem bonita, isso do verde. Disse: as palavras da senhora já têm mais beleza do que muito. Livro que eu li, e foi assim que aos poucos fui escrevendo. Reuni os cadernos antigos, as anotações soltas, e comecei a montar o quebra-cabeça da minha vida. A psicóloga me ajudava a organizar as memórias sem me machucar. Minhas filhas revisavam o que eu escrevia, choravam, se emocionavam e me davam força para continuar. Era como se juntas estivéssemos costurando uma colcha de memórias, e dessa vez não era com linha de dor, mas de amor, de reconstrução. Um dia, quando já tínhamos uma boa parte pronta, minha filha me olhou com olhos marejados e disse: Mãe, a senhora não é só sobrevivente, a senhora é testemunha. A senhora carrega uma verdade que pode salvar outras mulheres. E ali, naquele momento,
eu entendi que tudo o que vivi, por mais cruel, por mais injusto, agora podia ter um propósito maior. Eu já não era mais só a menina que corria pelos fundos da casa com medo dos irmãos. Eu era a mulher que voltava, não para se vingar, mas para contar. Procurar. E talvez, só talvez, para ensinar outras vozes a se levantarem também. O caderno onde escrevi minha história já estava cheio, quando minha filha mais velha me trouxe outro, dessa vez de capa dura, com folhas amarelinhas e uma fita vermelha marcando. Asped, ela disse, esse é o caderno da sua liberdade, mãe. Escreve aqui tudo o que ficou preso. Peguei aquele presente como quem recebe uma joia. Não era bonito só por fora. Era bonito pela promessa que carregava. Eu passei a escrever nele quase todos os dias, sempre depois do jantar, quando Ecaça silenciava e Clara já estava deitada com os filhos, e à noite vinha trazendo aquela solidão calma que não machuca. Às vezes escrevia só uma página, às vezes trus, escrevia sem pressa, deixando que as palavras viessem do jeito que quisessem. Eu não escolhia as memórias. Elas é que escolhiam a mim. Algumas vinham brandas, outras rasgavam o peito, mas todas, sem exceção, eram libertadoras. Era como se cada linha escrita arrancasse um tijolo do muro que os anos tinham levantado em volta de mim. Eu escrevia sobre as coisas miúdas que ninguém nunca viu, sobre como eu olhava para a porta da cozinha, todo dia com medo de ver a sombra de Ademar, sobre o som da respiração pesada de Jurandir, quando ele se encostava na porta do banheiro, enquanto eu tomava banho, sobre as palavras que Flávio dizia sorrindo, que soavam doces, mas eram puro veneno. E escrevia também sobre como meu corpo aprendeu a se fechar, a se esconder, a se calar. Lembrava das noites em que, ainda menina, chorava abraçada a Clarinha, minha boneca costurada, como se ela fosse o único ser no mundo capaz de me entender. E chorava de novo, mas era um choro diferente. Agora era um choro que vinha lavando, como chuva que limpa telhado antigo. A dor continuava, mas não me dominava mais. Agora, eu nomeava ela, dizia em voz alta, enquanto escrevia. Isso aconteceu comigo, mas não me define. E isso mudava tudo. Aos poucos, fui percebendo que minha história já não me pertencia só a mim. Era minha, sim, nas feridas e nas lembranças, mas também era das minhas filhas, das minhas netas, das mulheres da vizinhança, das meninas caladas, que cruzavam meu caminho na feira. Um dia, conversando com minha terapeuta, ela me disse, Maria, você tem um dom com as palavras, tem coragem e tem verdade. Isso, num mundo que ainda silencia tantas vozes femininas, é um ato de resistência. Eu nunca tinha pensado em mim assim. Sempre me achei pequena, retraída, com a voz fraca demais para fazer diferença. Mas, ouvir aquilo me despertou. Era como se ela estivesse me dando permissão para ocupar um lugar que eu nem sabia que existia. O lugar da mulher que sobreviveu, mas que não parou aí. Que sobreviveu sim, mas também floresceu. Foi minha filha quem sugeriu a primeira palestra. Um grupo da igreja ia organizar um encontro com mulheres da terceira idade, para falar sobre vida, fé, superação. Ela me perguntou com jeitinho, Mãe, e se a senhora fosse, não contar tudo, só o que o coração permitir? Eu tremi por dentro, claro. Falar em público era um medo antigo, mas dentro de mim algo dizia que era a hora. Então aceitei. Passei dias ensaiando o que dizer, escrevendo trechos no caderno, depois, rasgando e escrevendo de novo. Na véspera fiquei olhando meu vestido mais bonito, o azul marinho, de mangas compridas, e pensando que talvez eu não tivesse nada de especial para contar. Mas na manhã da palestra, quando entrei naquele salão simples, com cadeiras de plástico enfileiradas, e uma mesa coberta com flores de papel. Vi os rostos das mulheres me esperando com olhos curiosos e cheios de histórias também. E ali, diante delas, entendi que eu não precisava ser perfeita. Eu só precisava ser verdadeira. Quando peguei o microfone, minhas mãos suavam. Minha voz saiu trêmula nas primeiras palavras, mas foi ganhando força conforme eu falava. Cantar, que fui abusada pelos meus 5 irmãos, que calei durante anos, que casei para fugir,
que vivi no escuro por muito tempo, mas também contei que encontrei um caminho de volta, que me reconectei comigo mesma, que descobri minha voz aos 52 anos, e que estava ali porque queria que nenhuma mulher achasse que era tarde demais para começar de novo. Ao final, uma senhora se aproximou, os olhos cheios d'água, e segurou minha mão, com força. Ela disse: "A senhora contou a minha história, mesmo sem me conhecer. Obrigada por me fazer sentir menos sozinha." Aquilo me marcou como fogo na pele, porque, naquele instante, eu entendi, meu silêncio de tantos anos estava, enfim, servindo para romper o silêncio de outras. Voltei para casa naquela noite com o coração pulsando. Clara me esperava acordada ansiosa para saber como tinha sido. Sentei ao lado dela e falei: "Filha", e o falei tudo, sem medo. E fui ouvida. Ela sorriu emocionada e disse: "Eu sabia que a senhora ia transformar essa dor em força." Eu abracei minha filha como nunca tinha feito antes. Um abraço que carregava gerações de cura, de superação, de amor. E, naquela noite, antes de dormir, escrevi no caderno da liberdade: "Hoje, fui a voz que minha menina de 8 anos precisava ter ouvido. Hoje, fui meu próprio resgate e dormi em paz, como há muito tempo não dormia." No dia em que subi ao palco da igreja com meu livro nas mãos, o sol parecia mais quente do que o de costume, e o vento batia de leve nas cortinas brancas que enfeitavam o salão. Aquelas cortinas balançando, quase dançando com a brisa, me lembravam das rendas que minha avó usava nos vestidos. E por um momento, ali nos bastidores, eu voltei a ser a menina que corria no quintal, com as tranças desfeitas e os pés sujos de terra. Mas a mulher que estava prestes a se apresentar era outra. Eu não era mais só Marinha, a menina calada. Eu era Maria, a mulher que sobreviveu, que encontrou sua voz, e que agora tinha algo a dizer para outras que ainda carregavam o peso de segredos antigos. O salão estava cheio. Mulheres de todas as idades, sentadas com os olhos atentos, algumas acompanhadas pelos filhos, outras com as mãos dadas entre si, como quem sabe que vai ouvir algo que toca onde ninguém costuma tocar. Fiquei ali por alguns segundos, observando tudo antes de ser chamada. Respirei fundo e pensei: "É agora." Quando o pastor me anunciou, disse com um tom firme, mas respeitoso, que eu era uma mulher que havia transformado sua dor em caminho para outras. Peguei o microfone com as mãos ainda trêmulas, mas não de medo, de emoção. Era muita coisa represada, muito tempo calada, muitas memórias que ainda pesavam, mas que agora já não me dominavam. Agradeci pela presença de todos, olhei para a plateia e disse: "Hoje, eu não estou aqui como vítima. Estou aqui como alguém que caminhou por dentro da escuridão e decidiu, um dia, acender a própria luz." Aquelas palavras saíram de mim com uma força que nem eu sabia que tinha. E então contei tudo, com delicadeza, mas sem esconder a verdade. Falei dos 5 irmãos, das noites em que fingi dormir para não sentir, dos anos em que vivi, achando que a culpa era minha. Disse que o silêncio não me salvou, só me isolou, mas que escrever me curou, que contar minha história foi como varrer um quarto escuro, onde ninguém entrava, há décadas. Enquanto eu falava, vi rostos se transformando, vi olhos marejando, mãos sendo apertadas, cabeças balançando como quem finalmente se reconhece alguém. Uma senhora de cabelos brancos e olhar cansado enxugava as lágrimas com um lenço bordado. Uma moça nova, talvez nem com 30 anos, segurava a barriga já grande de gravidez e chorava quietinha, como quem ouve por dois. E ali, vendo aquelas mulheres me ouvirem com tanta atenção, eu entendi de vez que a dor que um dia quase me matou agora era ponte, era aspeto, era colo. Falei também sobre o livro, sobre os cadernos onde despejei memórias, sobre as noites em que escrevia tremendo, com medo de que as palavras fossem mais duras do que eu podia suportar, mas suportei, porque precisava, porque, como eu disse naquele palco quando a gente coloca nome na dor, ela começa a perder a força de nos controlar. Depois que terminei de falar, houve silêncio, um silêncio profundo, daqueles que não incomodam menos, ao contrário,
acolhem. Era como se todos estivessem digerindo o que tinham acabado de ouvir. E então, de repente, veio o primeiro aplauso. Um só, tímido, e logo depois outro, e outro, até que todo o salão estava em pé, batendo palmas com força. Eu não chorei ali não por orgulho, mas porque sentia que era meu momento de firmeza. Eu já havia chorado o suficiente por dentro. Aquele aplauso não era só por mim. Era por todas as Marias caladas do mundo. Era pela menina que eu fui, pela mulher que me tornei, e por todas que ainda estão tentando encontrar coragem de dizer, em voz alta, o que viveram em silêncio. Depois da palestra, muitas vieram me abraçar. Algumas apenas me apertavam com força, sem conseguir falar nada. Outras diziam, com a voz trêmula: "Você contou minha vida." Uma delas me olhou nos olhos e disse: "Eu achei que era tarde demais para mim, mas depois de te ouvir, eu acho que ainda posso recomeçar." Aquilo me atravessou como um raio de luz. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei sozinha no meu quarto e olhei para o exemplar do livro que guardei para mim. A capa tinha meu nome, Maria da Conceição. Nunca achei que meu nome estivesse num livro. Nunca achei que minha história, tão marcada por dor e silêncio, pudesse um dia virar instrumento de cura. Mas ali estava ele, pesado nas mãos, leve. Não, Corca. Clara entrou devagarinho no quarto, sentou do meu lado e encostou a cabeça no meu ombro. "Mãe", ela disse baixinho, "eu tenho tanto orgulho da senhora. Hoje lá na igreja, eu senti como se a senhora fosse farol, uma luz que mostra caminho para quem ainda está no escuro." Eu a abracei, demorado, e respondi: "Se eu conseguir ser isso para pelo menos uma mulher, filha, já valeu a pena ter sobrevivido." Antes de dormir, escrevi uma última coisa no meu diário. Escrevi: "Hoje, a voz daquela menina que fui, com 8 anos, e os olhos cheios de medo, ecoou forte. Ela falou através de mim. Ela não foi esquecida. Ela foi, enfim, ouvida." Ape, a luz com um sorriso no rosto. Pela primeira vez, em muitos e muitos anos, dormi inteira. Porque agora eu sabia que minha história não era mais só cicatriz. Era também semente. E ia florescer em outras vozes,